E se eu te dissesse que uns 90% da sua realidade estão sendo criados agora, por uma parte da sua mente que você nem sabe que está no controle? Pois é, a gente vai mergulhar fundo no poder oculto do subconsciente, tudo com base no trabalho incrível do Dr. Joseph Murphy. E o mais importante, vamos ver como começar a reprogramar sua vida a partir de hoje. Sabe aquela sensação de que você está remando contra a maré? Você define uma meta, tem toda a intenção do mundo, mas parece que uma força invisível te puxa para trás, para o mesmo lugar de sempre? Isso não é azar, não é falta de força de vontade. É programação. E a chave para decifrar essa dinâmica toda está aí, dentro da sua própria mente. Então, vamos lá. A nossa mente não é uma coisa só. Pensa nela como se fosse um grande navio. Lá em cima, na ponte de comando, está o capitão. É ele que olha o mapa, define o destino e dá as ordens. Mas, lá embaixo, na casa de máquinas, tem uma tripulação inteira que faz o navio andar. E eles executam tudo sem questionar. Vamos conhecer essas duas partes? Essa metáfora do navio é simplesmente perfeita. A sua mente consciente, essa que está prestando atenção agora, é o capitão. Ela analisa, raciocina, toma decisões. Mas o subconsciente? O subconsciente é a tripulação imensa, poderosa que está lá na casa de máquinas. Ele não discute, não analisa, não pergunta por quê. Ele simplesmente pega a ordem e executa. Ele move o navio da sua vida. E agora, para a gente ter uma ideia do tamanho disso, mais de 90% de tudo que acontece na sua vida mental é subconsciente. É um poder absurdo, gente. Essa tripulação trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, moldando a sua realidade, suas reações, seus sentimentos, mesmo enquanto você está dormindo. Ok, então, para a gente conseguir comandar essa tripulação tão poderosa, a gente precisa primeiro entender as regras do jogo. Existem leis, princípios imutáveis que governam o subconsciente, e ele segue essas leis à risca, sem nenhuma exceção. A primeira lei, a mais importante de todas, é a lei da crença. Funciona assim: o seu subconsciente não se importa com o que é verdade ou mentira lá fora. Ele responde àquilo que você, no seu consciente, aceita como verdade. A sua crença para ele é a ordem final, é o decreto. Pensa no seu subconsciente como se fosse um jardim, com o solo mais fértil do mundo. Um solo que é totalmente neutro. Ele não julga a semente que você planta. Se você plantar sementes de sucesso, de saúde, ele vai fazer crescer. Se você plantar sementes de medo, de dúvida, de fracasso, ele vai fazer crescer com a mesma dedicação. Ou seja, cada pensamento que a gente repete, cada ideia que a gente aceita, é uma semente sendo plantada. As condições da nossa vida hoje, nossa saúde, nossas finanças, nossos relacionamentos, são literalmente a colheita do que a gente andou plantando ao longo do tempo. Pensamento é causa, condição é efeito. Simples assim. E aqui tem uma coisa que confunde muita gente, porque às vezes quanto mais a gente tenta, pior fica. É a tal da lei do esforço reverso. Se o que você deseja com a sua força de vontade entra em guerra com o que você imagina, a imaginação ganha de lavada. Sabe quando alguém diz, não pense num elefante rosa? Pronto. Tentar não ficar ansioso enquanto você imagina tudo dando errado só alimenta a ansiedade. A imagem é mais forte. Certo. Entendemos as leis. Mas e aí? Como é que a gente usa isso a nosso favor? Agora a gente entra na parte prática. Existem técnicas muito diretas, muito poderosas, para a gente assumir o comando e instalar um novo programa mental de forma consciente. Vamos ver 3 chaves mestras para essa reprogramação. A primeira é a técnica do sono. Aqueles minutinhos antes de pegar no sono e logo quando você acorda são ouro puro. A porta do subconsciente está escancarada. É hora de repetir com calma o seu desejo como se ele já fosse real. A segunda é a visualização. Não é só pensar no objetivo, é criar um filme mental, sentir a emoção de já ter alcançado. O subconsciente não sabe a diferença. E a terceira é a afirmação. Repetir uma verdade positiva, com convicção, com fé, até que ela se torne um novo padrão do seu sistema. E o segredo, o fio que conecta todas essas técnicas é um só, o sentimento. O subconsciente não entende palavras vazias, ele entende a linguagem da emoção. É o sentimento de que o desejo já é real que dá a ordem final para ele. Sentir é o segredo. E quando esses princípios e essas técnicas começam a ser aplicados de verdade, a dinâmica toda da mente se transforma. É uma virada de chave. A gente sai daquele estado de conflito, de cabo de guerra interno, sabe?
onde parece que o subconsciente é um inimigo, um sabotador que trabalha contra os nossos próprios objetivos. E a gente entra num estado de alinhamento, de parceria. O seu subconsciente se torna o seu maior e mais poderoso aliado, trabalhando sem parar dia e noite para trazer para sua realidade aquilo que você escolheu. Mais saúde, mais sucesso, mais paz. E o resultado final é esse. Uma vida onde o seu mundo de dentro e o seu mundo de fora finalmente falam a mesma língua. Você não está mais à mercê de programas antigos. Você para de forçar e começa a atrair. Ao mudar os pensamentos, você literalmente muda o seu destino. A gente não é mais um passageiro perdido no mar. Somos o capitão do navio. Então a questão que fica, o ponto de partida é: qual é aquela crença limitante que já não te serve mais e que pode começar a ser reprogramada agora mesmo?